como é que funciona essa desgraça de handicap asiático? Essa é uma dúvida muito comum e pode acontecer com você quando está num grupo de Telegram ou nas suas redes sociais e vê ali um Flamengo menos 0,25, um Corinthians mais 0,75. Que diacho isso significa? Não se preocupa, nesse vídeo eu vou te trazer um guia completo para explicar tudo o que envolve o handicap asiático, para que você saia daqui pronto para apostar nesse mercado e entender essas apostas sem maiores dificuldades. Além disso, eu também vou deixar para você aqui embaixo na descrição uma planilha gratuita. Você só precisa pôr seu nome e seu e-mail, você vai receber ela no seu e-mail para que você possa acompanhar não só as apostas em futebol, mas também coloquei outros esportes ali para que você possa entender. Eu vou soltar uma vinheta muito rápida e a gente já vai direto para o conteúdo que vai ser pesado e eu tenho certeza vai te ajudar muito a entender esse mercado. Tudo bem, eu sou o Stefano, eu aposto desde 2016 e tô aqui para te garantir que o handicap asiático é mais fácil do que você imagina. Quando eu comecei, eu também não entendia nada de handicap asiático, era uma loucura e, de fato, é um mercado que tem uma curva maior de aprendizado. Isso porque, como a gente vai ver, a gente não tem simplesmente uma aposta ganha e uma aposta perdida. A gente pode ter, na verdade, 5 tipos de aposta. Ganha, perdida, meia ganha, ou seja, metade da nossa aposta é ganha e metade é simplesmente devolvida. Meia perdida, que é o contrário, ou seja, a gente perde metade da nossa aposta, outra metade devolvida, e tem aposta nula. Não se preocupa com isso agora, eu vou te mostrar na planilha daqui a pouquinho como tudo funciona. Mas, para a gente começar a falar de handicap asiático, eu preciso que você, primeiro, deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário também, se esse conteúdo te ajudar, para que ele possa chegar em outros apostadores, eles possam entender o handicap asiático, assim como você. Segundo ponto mais importante, vamos primeiro começar explicando o que é o handicap asiático. O que é esse mercado? Handicap em inglês é um termo que significa desvantagem. E é exatamente isso que esse mercado propõe para a gente. Ou seja, ele vai dar uma desvantagem para a equipe favorita e, como consequência, a gente também vai ter uma vantagem para a equipe underdog, zebra, enfim, como você quiser chamar, a equipe mais fraca daquela partida. Tá? Qual que é o objetivo aqui? Equilibrar o jogo. Então, esse mercado surgiu, sem querer entrar muito em parte histórica, porque isso não vai te ajudar muito a entender o mercado, mas de apostadores que queriam apostar em grandes times, como Real Madrid, Barcelona, enfim, esses timaços aí que a gente tem até hoje, mas não queria ficar pegando odd de 1,30, 1,20 para esses times vencerem e ganhar 20%, 30%. E aí veio o tal do handicap. Então, por exemplo, você pode ter um Barcelona agora, ao invés de pagar 1,30, um Barcelona menos 1,5 pagando 2. O que significa isso? O Barcelona não vai precisar vencer por 2 gols de diferença. Tá? Pegando um exemplo agora oposto, se esse jogo for, por exemplo, contra o Cádiz e o Barcelona tem esse menos 1,5, você também poderia apostar no Cádiz mais 1,5. Porque aí se o Cádiz perder por 1 gol, ficaria 1 a 1,5 e aí, consequentemente, essa aposta seria vencedora. Ou seja, você conseguiria apostar no Cádiz sem precisar que ele vencesse numa condição extremamente improvável. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. O handicap ele parte de um princípio que a gente vai ter, de um lado, uma linha positiva, né, que é para a equipe mais fraca, e de outro lado, uma linha negativa, que é para a equipe mais forte. E esses números que a gente vai ver dessas linhas de handicap, eles são somados ao placar final para determinar um vencedor da partida. Tá? Daqui, espero que esteja tranquilo. A gente vai ver também que o mercado de handicap ele oferece 3 tipos de linhas, e não se preocupe com elas agora, a gente vai entender isso na prática. As linhas normais ou tradicionais, que são aquelas que terminam em 0,5, e elas funcionam exatamente igual os mercados de gols. Então, mais 2,5, menos 2,5, vocês já sabem como funciona provavelmente, né? Ou seja, se esse jogo tiver 3 gols, 3 é maior que 2,5, bate uma aposta no mais de 2,5. Se esse jogo tiver 2 gols, 1 a 1, por exemplo, a gente tem a situação contrária. A gente tem um jogo que teve 2 gols, que é menos que 2,5, matemática simples, então a aposta vencedora é no menos de 2,5. Além disso, a gente pode ter as linhas inteiras, que são linhas que terminam em 0, e também as linhas quebradas. Mas para que isso fique mais fácil para você entender, vou colocar na tela a casa da Pinnacle, que está patrocinando esse conteúdo para que ele seja gratuito para você. Então, obrigado, Pinnacle, por nos permitir esse tipo de conteúdo gratuito, esse tipo de material gratuito. E também vai ter na descrição aqui um link para vocês conhecerem essa casa, que tem como benefícios 2 pontos principais: melhores horas do mercado e também não limitar apostadores lucrativos. Então, isso é muito importante para quem quer ganhar dinheiro com apostas. Eu estou colocando aqui, tá um pouco pequeno, eu imagino, mas eu vou falando em voz alta, porque se eu der mais um, deixa eu ver aqui, o mercado a gente quer que vai sumir. Então, eu espero que você consiga entender. Deixa eu ver se eu consigo me reduzir aqui. Pronto, acho que aqui fica melhor a visualização. Esqueçam aqui o 1x2, que é o mercado tradicional, né? Então, nesse jogo aqui, por exemplo, eu peguei uma rodada do Brasileirão,
A gente tem o Flamengo em 45, o empate é 4,65 e 7,77. Não vamos falar desse mercado aqui, embora ele seja correlacionado, tá? Vamos focar aqui no mercado de handicap. E eu vou clicar aqui para ver todas as linhas, vocês vão ver que tem uma porrada de linhas de handicaps. Mas espera aí, o que é isso, né? O que essas linhas indicam? Cada linha tem um significado diferente e a gente vai ver cada uma delas na planilha. Por enquanto, o que vocês precisam entender é o que eu estava falando em relação às linhas. A gente tem, por exemplo, as linhas terminadas em ponto 5, esse menos 1,5 é o caso do menos meio aqui também, que vão ser simplesmente apostas ganhas ou perdidas, não tem nenhuma dúvida. Mas a gente pode ter, por exemplo, esse menos 1, que é o Flamengo menos 1. O que significa esse menos 1? Que a linha inteira é o segundo tipo de linha que a gente pode ter. Que se o Flamengo vencer por 1 gol, a sua aposta não é nem ganha, nem perdida, ela é devolvida. Tá? Então a gente tem esse tipo de proteção nas apostas, tá bom? Isso também pode acontecer na linha de 0. O handicap 0, que gera muitas dúvidas, já vou adiantar para vocês. Aqui, como tem um favoritismo muito grande do Flamengo, ele nem aparece. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, Corinthians e Goiás, a gente já vai ter esse handicap 0 aqui. O que é esse handicap 0? É o empate anula. Então, se esse jogo tiver 0-0, linha redonda, né? Tem casas que até apresentam ele 0,0. Então, essas linhas que terminam em 0, elas permitem que a nossa aposta seja devolvida caso o placar seja exatamente esse. Então, por exemplo, Corinthians mais 0, não adiciono nada de gols para o Corinthians, também não reduzo nada de gols para o Corinthians. Logo, se esse jogo termina empatado, 0-0, como no mercado de handicap não existe a possibilidade de empate, e esse é outro diferencial, essa aposta é devolvida, não teve nenhum vencedor. Tá? É a mesma lógica para o menos 1 aqui que eu mostrei do Flamengo. Se eu pegar esse menos 1 e o Flamengo vencer por 1 gol, 1 menos 1, 0. 1-0, tirando esse gol, ficaria 0-0. Logo, esse jogo terminou empatado. E aí é uma coisa que eu já acabei de falar para vocês. Não existe empate em handicap asiático. Em handicap asiático, ele anula essa possibilidade. Por isso que a gente tem essa possibilidade de linhas inteiras. E tem também as linhas quebradas, que é, por exemplo, menos 1,25, como a gente está vendo na tela, o 0,75, que a gente está vendo aqui o menos 0,75, ou mais 0,75 no caso, aqui no internacional, aqui de novo 0,75. A gente tem o menos 0,25 e o mais 0,25 também aqui, ó. Menos 0,25 e o mais 0,25. São linhas que vão basicamente dividir a aposta em 2. Então, o menos 0,25 ele põe metade da sua aposta vai entrar no menos meio e metade da sua aposta vai entrar no 0, que é o empate anula. Então, o que acontece nesse tipo de situação? Quando a gente tem, vou até voltar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Quando a gente tem esse tipo de situação, vamos supor que esse jogo terminou empatado 0-0. A aposta que foi feita no empate anula vai ser devolvida, não teve vencedor, empate anula, é assim que funciona esse mercado. Ele devolve a sua aposta. Então, metade da sua aposta é devolvida. Só que a aposta que foi no menos meio, que seria a vitória seca dessa equipe, ela é perdida. Então, você tem uma condição em que no menos 0,25 você pode ter meio head. Ou seja, se você apostou R$100, você receberia 50 de volta, os outros 50 seriam perdidos. Isso também pode acontecer, por exemplo, como eu mostrei aqui, no mais 0,25, só que agora é o oposto, né? A gente tem a situação inversa, que é metade de uma aposta no empate anula e a outra metade de uma aposta no handicap 0, que é o DNB. Então, o jogo terminando empatado, a gente teria a aposta em dupla chance, que seria, nesse caso, o Cruzeiro mais meio, ou o Cruzeiro dupla chance, Cruzeiro empate, Cruzeiro ou empate. A gente teria, então, essa aposta ganha, e a outra metade da aposta, que seria no empate anula, também ela seria devolvida no caso de empate, né? Então, a gente teria aí meia aposta devolvida, meia aposta ganha, entendeu? Por isso que é possível você ter essas linhas quebradas, tá? Como eu falei, a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Antes, tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, que é um cuidado que vocês têm que ter ao apostar em handicap asiático, que existe uma outra variedade de handicap que chama-se handicap europeu. Estou colocando aqui na tela a Betfair, deixa eu dar aqui um zoomzinho para vocês conseguirem ver com mais calma. Vou baixar um pouquinho. E, muito bem, a gente tem aqui, vocês vão ver, o Flamengo menos 2. Tá? O Flamengo menos 2, que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, está pagando 5,55, tá? Na Betfair. Você fala, pô, baita odd, o Flamengo tem que ganhar por 2 gols de diferença. Só que aqui tem uma pegadinha. Esse handicap, tá vendo? Handicaps alternativos, não está escrito handicap asiático. É uma linha alternativa. E agora eu vou voltar para a Pinnacle para vocês. Gravem essa odd aí de 5,50 nesse menos 2. E vamos ver que no Flamengo, esse mesmo menos 2, ele vai estar aqui pagando 3,68.
Pô, mas não é muito menos que a Betfair? Você não acabou de falar que a Pinnacle tem as... Ah, não pus na tela, perdão. Aqui, ó, 3,68. Você não acabou de falar que a Pinnacle tem as melhores odds? Acontece que o handicap europeu, ele não tem... Ele existe a possibilidade do empate. O handicap asiático, não. Então, esse -2 no handicap asiático, ele devolve a nossa aposta caso esse jogo seja exatamente 2-0. No handicap europeu, essa aposta é perdida, tá? Pô, tá muito complicado. O foco desse vídeo é handicap asiático, então esqueça um pouco essa parte do europeu, é só para vocês saberem, quando forem pesquisar por alguma casa, garantam, deem uma olhada se é o handicap é realmente o asiático, para não cair nessa pegadinha. É importante eu falar isso para vocês, por mais que eu sei que isso pode confundir um pouquinho nesse momento. Como você pode saber disso? Primeiro, 2 dicas. Olhando se tem essas linhas quebradas. Se você tiver o -1 com um ponto, o -1,25, o -0,25, o -1,75, são essas linhas que não tem nem 0,5 nem 0,0 no final, 75 e 25, são linhas de handicap asiático. Então você está no mercado certo. E a outra é que, como vocês viram na Betfair, a gente tem o empate -2. Se tiver possibilidade de apostar em empate nos handicaps, é handicap europeu. Handicap asiático, como eu falei, não existe possibilidade de empate. Beleza? Eu sei que isso tudo, teoricamente, é um pouco mais complicado, mas a gente vai ver na prática com muita simplicidade como isso não é tão difícil assim. E vocês não vão precisar mais se preocupar com essas contas todas, porque, como eu falei para vocês, a gente montou uma planilha gratuita para que vocês possam dominar por completo os handicaps. Beleza? Então, eu vou pôr na minha tela para vocês a planilha que a gente disponibilizou. Lembrando, para fazer o download, aqui embaixo na descrição tem o link, é só clicar, pôr seu nome e e-mail e receber ela gratuitamente, tá? Não tem custo, tem que pôr cartão, tem que pôr nada. É 100% gratuito. Vamos então começar explicando a planilha e como ela vai te ajudar nas suas apostas. Primeira coisa que vocês têm que entender dessa planilha, a primeira aba que eu tô é a aba de futebol handicap. É onde a gente faz as apostas que eu acabei de apresentar para vocês dos handicaps. Beleza? E aqui vocês vão ver que tem 2 divisões. Tem essa primeira parte, que é de aposta pré-jogo, e tem a segunda parte, que é aposta em live. Por que eu fiz essa divisão? No handicap asiático de futebol, existe uma particularidade que é, quando você faz uma aposta no ao vivo, e essa aposta, esse jogo já tem gols, a aposta do handicap ela é válida apenas e simplesmente a partir do momento que você entrou no mercado. O que isso quer dizer? Né? Vou até tirar um pouquinho aqui para vocês não se perderem nas telas. Vamos supor que você tem ali um Flamengo -0, menos 0,5, que é o Flamengo para vencer a partida, mesma coisa. E o Flamengo sai perdendo esse jogo para o Inter de 1-0. Então, o Flamengo está perdendo de 1-0. E nesse momento, no live, você faz essa mesma aposta. Você faz Flamengo menos 0,5, mas com o Flamengo perdendo o jogo. O que significa isso? É como se tivesse 0-0. Então, agora a gente não precisa que o Flamengo ganhe o jogo. O Flamengo empatando essa partida, ele teria ganho esse jogo por 1-0 a partir do momento que você entrou no mercado. E por isso, essa aposta seria vencedora. É isso que a planilha vai ajudar a gente a fazer. Tá? Então, eu vou pôr aqui essa mesma condição de Flamengo menos meio, tá? Vamos começar com esse exemplo. E o Flamengo, o jogo vai terminar 1-1. E aqui no live, o placar estava 0-1, ou seja, o Inter estava ganhando por 1-0, tá? E aí eu não expliquei, mas está aqui bastante intuitivo, né? Aqui a gente coloca sempre o placar do nosso time e aqui o placar do time adversário que a gente não apostou. E aqui mesma coisa embaixo, tá? Então, estava 1-0 para o Inter, fiz essa aposta, tinha uma aposta no Flamengo para vencer o menos meio do handicap aqui, e eu tinha essa possibilidade de, no live, fazer essa mesma aposta. E o placar ficou 1-1. Beleza? Então, vejam só. No placar inicial, e aí a gente sempre vai trabalhar com o saldo de gols dessa partida, porque o handicap ele é baseado em saldo de gols, a gente vai sempre fazer a subtração do time que a gente apostou pelo time adversário. Então, aqui, como 1 menos 1 é 0, então o saldo é 0. No live, como eu tive esse cenário de apostar no 0-1, com o Inter vencendo a partida, e esse jogo acabou 1-1, o período entre a minha aposta e o final do jogo foi 1-0 para o Flamengo. Logo, eu ganhei por um gol esse jogo, né? Independente desse placar estar 0-1 quando eu entrei, tá? E aí, o que vocês vão ver? Aqui na parte da direita, a gente tem esse tabelão que mostra para todas as linhas de handicap o que aconteceria com a sua aposta em um desses cenários, tá? Olha que legal. Então,
Nesse exemplo aqui, eu estou falando dessa linha de menos meio. Vou deixar ela marcada aqui. E vocês estão vendo exatamente o que eu acabei de explicar. Como no primeiro exemplo eu entrei pré-jogo e eu precisava que o Flamengo vencesse essa partida, o Flamengo ficou num empate 1-1, logo o saldo é 0. Só que como eu peguei o menos meio, 1 do Flamengo menos meio sobra 0,5. 0,5 é menor que 1, essa aposta é perdida. Só que veja que essa mesma linha no live, ela é vencedora. Por quê? Porque eu entrei com o Flamengo já perdendo. Então, o Flamengo ganhando essa partida por 1-0, 1 menos meio, sobra também 0,5. E aí ficaria 0,5 a 0. Logo, essa aposta é vencedora, porque ela é maior, 0,5 é maior que 0. Beleza? E aí vocês vão poder brincar à vontade na planilha. Vamos agora entrar mais no detalhe de cada uma dessas cotações, de cada uma dessas linhas, desculpa, de handicap, para vocês entenderem. Quero começar falando das linhas tradicionais, a gente vai para as linhas inteiras e depois a gente vai para as linhas quebradas, tá bom? Vamos lá. Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo. Vamos focar sempre nessas linhas daqui, ó. O menos meio e o mais meio, né? Sempre lembrando, se você apostar no mais meio, tá aqui embaixo, tá? Então, eu fiz as linhas negativas primeiro, depois as linhas positivas, sempre em relação ao time que você apostar, beleza? Vamos pegar aqui primeiro um exemplo de 2-1. Vamos esquecer um pouquinho o live por enquanto. Vou até ocultar aqui. Aliás, não vou ocultar não, porque vai aparecer mais coisa e pode confundir vocês. Mas foquem sempre nessa primeira parte aqui do pré-jogo, tá? Pra gente entender. Vamos focar, então, nas linhas de ponto 5, que são as linhas tradicionais que eu falei. Vocês vão ver, deixa eu pôr elas de amarelo, que fica mais fácil de vocês entenderem. Opa. Essa que eu quero, essa e essa, por enquanto. Vamos pôr aqui um amarelinho para ajudar vocês a entender. Vejam que, ó, placar, sempre foquem no resultado dessa aposta. Aqui o Flamengo ganhou por 2-1. Logo, ele não cumpriu um handicap de menos 1,5. Ele venceu por um gol só. Ele precisava vencer por 2 para ser maior que 1,5. Concorda? Então essa aposta é perdida. Mas a vitória por um gol é suficiente para garantir o menos meio e o mais meio. Sempre lembrando, mesma lógica de sempre. Qual que é o saldo desse placar? É 1. 1 menos 1,5 é 0,5. Não cubro o meu handicap. Menos meio, aí eu já cubro, porque 1 é maior que menos meio. Entendeu? E aqui, linhas positivas desse valor se somaria, né? Então, ficaria apenas a 1. Tá? Vamos supor agora um outro placar, vai ser agora 3-1. 3-1 é uma diferença de 2 gols. Então, todas as linhas negativas são vencedoras nesse caso. Né? O menos 1,5 ele é cumprida e o menos meio também é cumprido. Né? As linhas positivas, elas também fazem esse papel. Mas aí a gente vai ver agora um outro caso. Vamos supor que esse jogo empatou 1-1. Né? Então, esse time nem venceu a partida. Qualquer linha negativa, ela é perdida. Já as linhas positivas, aqui, como eu tinha um saldo de 0, o Flamengo não ganhou, mas também não perdeu, então mesmo saldo 0. Só que eu somando aqui um mais meio, que é uma linha positiva de handicap, ela passa a ser vencedora, tá? Então, vejam que independente dos placares, essas linhas de ponto 5, elas são muito simples de entender. Ou você ganha a sua aposta, ou você perde a sua aposta. Basicamente, é só a gente comparar o saldo de gols da partida com a linha que a gente apostou. E lembrando, linhas negativas subtraem o valor, linhas positivas somam o valor ao número de gols que essa equipe marcou, tá? Então, espero que tenha dado para entender. Sei que é muito número, é muita informação e pode ser um pouco complicado, mas o jeito mais fácil de vocês aprenderem é baixando essa planilha e testando, né, simulando. Aqui eu vou dar até um último exemplo que o Flamengo perdeu por um gol. Veja que aí, até o mais meio, que é o dupla chance do Flamengo, não bate. Por quê? 1-0 do Inter, mesmo com esse somando o 0 do Flamengo com o mais 0,5 que a gente colocou, que a gente apostou, ainda é menor que 1. Mas, se a gente descer um pouquinho a planilha, a gente tem aqui o 1,5, aí sim já é suficiente para cobrir. Por quê? 1,5 é maior que 1. Logo, a gente ganhou por 1,5 a 1 essa partida, somando aqui com os placares, tá? Agora, vamos voltar, então, para as linhas inteiras, que também não são muito complicadas de entender o funcionamento. A dinâmica delas é mais ou menos simples também. Como que funciona aqui? Tem o menos 2 também. Todas essas linhas que terminam em 0 são as linhas inteiras. E elas permitem, como eu expliquei, a devolução de uma aposta porque não existe empate. Então, vou começar de um exemplo simples. O Flamengo venceu por 2-1. Logo, se a gente pegasse essa linha de menos 1, a gente teria que subtrair menos 1 do Flamengo, seria 2 menos 1, ficaria com um gol. O Inter também marcou um gol, 1-1, empatou. Já expliquei, não existe empate em handicap asiático, essa aposta é devolvida. Logo, aposta nula, né? Ou devolvida, enfim, vocês podem depois alterar o nome da planilha se vocês quiserem.
Já o -2 ele é perdido, porque se eu subtrair esses 2 gols do Flamengo aqui, ficaria 0-1, né? Logo, essa aposta é perdida. Mas as outras linhas elas seriam ganhas. Por quê? Aqui eu não tenho subtração nem adição nenhuma de gols, como esse jogo não terminou empatado, é aposta ganha. E aqui no +1 também é a mesma coisa. Agora, vamos supor um jogo que essa partida empatou. Mesma coisa. Como ela empatou, o saldo é 0. Onde que a nossa aposta é devolvida na linha inteira? Na linha de 0, porque não soma nem subtrai. Houve um empate, não existe empate, aposta devolvida. Gravem essa informação. As apostas são devolvidas no handicap asiático quando vocês empatam o jogo. Quando a gente subtrai, eu adiciono um placar e nessa soma, nessa subtração, o jogo termina empatado. Então, ela é subtraída. Mas uma aposta no +1, ela seria ganha, porque se eu somar aqui 1 com 3 com 2, ficaria 3-2, logo, uma aposta vencedora, é aqui que a planilha está mostrando para a gente, tá? E acho que deu para entender mais ou menos como funciona. E aí também, mesma coisa. 4-2, por exemplo, a gente teria um saldo exatamente de 2, onde que a gente tem uma aposta exatamente devolvida? No -2 aqui, aposta nula. E aí, eu não estou com o +2 aparecendo aqui, mas é o mesmo raciocínio. Então, se o Flamengo perder por 2-0, a gente teria todas as apostas negativas perdidas, esse jogo foi perdido, mas lá o +2, uma linha de +2 positivo, ela é devolvida, porque ela na soma, ela empataria a partida, beleza? Então, essa é a dinâmica dessas linhas cheias. E aí vem as linhas quebradas, como, por exemplo, o -0,25, o -0,75, o -1,25, e aí a gente vai seguindo essa lógica, né? O -1,75 também. Que são linhas intermediárias. Sempre que você tiver uma linha entre uma linha com final 0, que são as linhas inteiras, e as linhas tradicionais, que estão com final 5, é uma linha intermediária, e ela sempre, sempre, sempre vai estar dividindo a sua aposta em duas partes. Uma na metade na linha de cima, metade na linha de baixo. Por isso que elas são linhas intermediárias, entendeu? Elas vão fazer essa mescla. E aí, vamos ver as possibilidades. 1-1. Como foi esse jogo aqui, por exemplo? Então, o que muda? Todas as apostas acima de -meio são perdidas. Essa equipe nem venceu o jogo. Tá? A aposta no handicap 0, como a gente viu que é o empate anula, é devolvida. Mas aí a gente tem essas linhas intermediárias aqui, que elas são ou meia ganha ou meia perdida. Por quê? Como eu já expliquei para vocês, no -0,25 a gente está dividindo uma aposta no -meio e no 0. Logo, então o que a gente tem aqui? A aposta no -meio foi perdida, como a planilha está mostrando para a gente, e a aposta no handicap 0 foi devolvida. Então, a gente tem essa condição aí de metade de uma aposta ganha, metade de uma aposta... metade de uma aposta devolvida e metade de uma aposta perdida. Por isso que a gente tem aí meia perdida. Se a gente apostou 100, a gente perdeu 50. E aqui é a mesma coisa. A gente tem metade dessa aposta feita aqui e metade dessa aposta feita aqui no +meio. Logo, a aposta que foi feita no +meio é ganha e a aposta que foi feita no 0 no empate anula é devolvida. A gente tem meio ganho. Tá? Lembrando que quando a gente fala de meio ganho, em relação à odd, se a gente apostou, por exemplo, R$100 numa odd de 1,90, o nosso potencial lucro seria de R$90, e aí a gente ganharia 45, porque só metade da nossa aposta é que foi no dupla chance a 1,90. Beleza? Espero que tenha dado para entender. A mesma lógica se aplica a todas as linhas quebradas. Então, o -0,75 é uma linha que, se o Flamengo vence por um gol, a gente tem metade da aposta ganha. Se o Flamengo empata ou perde, a gente tem metade da aposta. A nossa aposta inteira é perdida. Então, 2-1 para o Flamengo. Metade da aposta é ganha. O resto é tudo perdido. E aí vocês já vão ver que aí essa vitória por um gol também flerta aqui com -1,25, que é a mesma lógica do -0,25, né? Do 0 e do -meio, só que com um gol a mais. Ou seja, ela é dividida aqui no -1 e no -1,5. Se ele vence por um gol só, essa aposta é devolvida no -1, mas ela é perdida no -1,5. Percebam, então, que essas linhas quebradas, elas parecem difíceis, mas elas nada mais são do que linhas intermediárias ali. Então, se vocês dominarem as linhas inteiras e as linhas com o 0,5, vocês vão entender sempre que aí está no meio do caminho. Tá? E o legal da planilha é que ela faz tudo automático para você. Então, 2-0 Flamengo, já vai aparecer onde ela é meio ganha, onde ela é ganha, onde ela eventualmente seria perdida. 0-1, mesma coisa, essas linhas todas seriam perdidas no 0-1. No mais 0,75 a gente teria meio perdida, porque essa aposta é dividida no dupla chance e no +1, certo? Então o +1 é devolvido porque foi uma derrota por um gol, e assim sucessivamente, tá? Não vou ficar repetindo aqui os exemplos, porque, como eu falei, o jeito mais fácil é vocês irem brincando com a planilha. E aí aqui no live é a mesma coisa, tá? A única diferença é isso que eu expliquei para vocês. Primeiro você tem que pôr o placar vigente da partida,
depois o placar final do jogo, para a gente saber qual foi o placar enquanto a gente estava apostando. Né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. O jogo estava 1-3, né? E aí esse jogo acabou 3-3. Logo, foi 2-0 para o time, o time que a gente apostou depois da nossa aposta. O que o handicap no live faz? Ele ignora o placar pré-jogo, é como se tivesse 0-0. E aí toda lógica, todo o resto da planilha aqui é igual, é idêntico. Tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em entender esses exemplos todos que eu dei tão confusos, tem um artigo do Clube da Aposta que é sobre handicap asiático, que mostra para vocês. Vou até colocar aqui também na tela um pouquinho para que vocês possam entender. Vou colocar aqui, apresentar, compartilhar, handicap. A gente vai deixar aqui na descrição também esse conteúdo. Dentro desse artigo, dei um zoom aqui para você vai ver que tem essas tabelonas, tá? E aí tem essa tabela do handicap asiático, que é o que a gente está vendo. Então tem todos os cenários possíveis. Aqui, ó, menos 0,25, que também é essa primeira apresentação que vocês estão vendo. Se ganhar o time, é green. Se empatar, meia perdida. Se perder, é red. Então essa planilha aqui visual vai ajudar muito vocês a também entender essa tabelinha da planilha que eu mostrei para vocês. Então, usem as duas ferramentas, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição para que isso fique mais claro, que vocês possam utilizar a planilha, tá? E ainda aqui na planilha, no lado, eu coloquei todos os possíveis cenários para essas linhas que vocês queiram também aprender, tá? Então, sempre lembrando, o saldo de gols é em relação ao time que a gente apostou versus nosso adversário. Então, 3-1, por exemplo, saldo de gols é 2. Vocês podem vir aqui, né, em relação ao mandante, saldo de gols 2. Esses são os resultados aí de todos esses placares. Então, todas as linhas acima de menos 2,25, elas seriam perdidas. Como o jogo foi 3-1 e foi exatamente 2 gols de diferença, a aposta no menos 2 seria devolvida. E aí, daqui para frente, todas as outras linhas mais confortáveis, elas seriam ganhas. E aqui embaixo tem Provistante também. É outro material de apoio para que vocês possam utilizar aí nas apostas. Então, vão brincando, vão testando aqui o 2-2, vão vendo o que cada linha acontece. Mas a explicação técnica está aqui, está lá no artigo, tudo na descrição para vocês. Só que esse é o handicap mais complicado. Agora a gente pode ir para os handicaps um pouquinho mais tranquilos, que são os handicaps de total de gols, né? Que são os gols marcados. É o clássico under e over. Só que no handicap asiático a gente também tem as linhas asiáticas. Elas funcionam iguais, a gente viu até aqui. Tá? Então, de novo, temos as linhas com 0,5, que são linhas que ou você ganha ou você perde a sua aposta. Então, vou colocar, vou deixar aqui de amarelo também para vocês, essas linhas aqui, tá? Fiquem olhando que eu vou mexer aqui no placar, elas estão sempre ganhas ou perdidas. Não tem meia ganha, né? Não importa a quantidade de gols, está sempre ou ganho ou perdido, tá? As linhas cheias, que são as linhas inteiras, o 1, o 2, eles permitem devolução de aposta. Então, se eu tiver exatamente um gol, tanto o over como o under são apostas anuladas e devolvidas. Se eu tiver exatamente 2 gols, como eu tive aqui, isso acontece com a aposta de linha 2. Então agora está mais fácil, né? Vocês já entenderam a lógica. E as linhas quebradas, a mesma coisa. Então vou por aqui o 2,25, por exemplo, essa aposta. Foram exatamente 2 gols, certo? Vocês já aprenderam. Linha quebrada, ele pega a linha anterior e a linha seguinte para fazer a sua aposta e divide metade em cada uma. Se eu tive 2 gols exatamente e eu apostei no over, eu tive meia aposta nula, meia aposta perdida, por isso meia perdida, 50% de head. Já se eu fizer aposta no under 2,25, eu tive então, eu tinha meia aposta nula e meia aposta ganha, que é a segunda coluna, né? Agora a gente está no under. Logo, essa aposta 50% ganha. O seu prêmio potencial, 50% vai ser pago. Isso funciona para todas as linhas, tá? Ah, mas e 1,25? Também é a mesma coisa. Se o jogo tiver exatamente um gol, ela pode ter esse mesmo efeito. Pega a linha de cima, pega a linha de baixo, meia perdida no over, meia ganha no under. Beleza? E aí você vai falar assim, pô, mas e o 2,25? Agora tá ganho ou perdida? Sim, porque agora claramente foi superada a linha, né? Foi apenas um gol, então 2,25 não chegou nem perto, foram todas perdidas. E no under 2,25 também ela foi totalmente ganha, porque não teve 2 gols, né? Então, essa é a lógica do under e over, bem parecido com o handicap tradicional. E, de novo, só brincar aqui com a planilha e vendo o número de gols, entendendo também como que funciona na prática. Para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, eu trouxe também 2 esportes alternativos, que são o tênis
e o basquete, né? A lógica dos handicaps é muito parecida com o futebol, com a vantagem de que não existem as linhas quebradas. Então, ou você vai ter linhas inteiras, ou você vai ter as linhas tradicionais, que são as que tem ponto 5, né? Então, pegando exemplo de tênis aqui, peguei o placar da final do Grand Slam entre o Alcaraz e Djokovic de Wimbledon, em 2023. E aí, o que a gente tem? Possibilidade de apostar no handicap de games, que é onde geralmente vocês têm mais dúvida, e as linhas de totais de games também, que é o under e over do tênis, tá? Isso pode ser em sets, mas em sets é muito tranquilo, né? Se eu apostei em over 2 ou 3,5 sets, é só contar quantos sets foram jogados e ver se é under ou over. Agora, os games, eles acabam gerando essa dificuldade. Como que a gente entende como isso funciona? Primeiro, a gente tem que somar todos os games de cada tenista. Então, aqui tem os games que o Alcaraz fez, que foram 23, e aqui a gente tem os games que o Djokovic fez, que foram 22. Certo? Como a planilha vai funcionar aqui nesse caso? Deixa eu trazer um pouquinho mais para perto. Vamos começar com o under over, que é mais fácil. A gente coloca aqui as linhas que a casa oferece. Foi 36, mas pode ser qualquer linha. 36,5, 38. Vejam que a linha de baixo já nivela, porque é um mercado binário, né? Se tiver um lado, vai ter de outro. E aqui ele vai somar esses games. E aí, sem muito segredo. Se foram mais de 38 games e foram, essa aposta é ganha. Se foram menos de 38 games e não foram, então essa aposta é perdida. Mas se essa linha fosse, por exemplo, de 46 games, inverte, concorda? Essa aposta no over foi perdida, a gente não teve mais de 46 games, a gente teve menos. Então foi perdida e a gente teve menos de 46 games, ela foi ganha. E se a gente tiver exatamente 45? É o que vocês já entenderam com linha inteira, né? Linha nula. Se essa linha nula for exatamente de 45 games, essas apostas são devolvidas. Tá? Mas a linha nula, ela só vale se ela bater igual. Se a gente tiver uma linha que é inteira, terminada em 0, mas que o total de games for superior, aí a gente vai ter sempre uma aposta ganha ou perdida. Bem mais tranquilo do que no futebol, certo? Para o handicap de games, é a mesma coisa. Só que agora a gente faz uma comparação, tá? Então, quando a gente aposta, por exemplo, no Alcaraz menos 3, a gente precisa que o Alcaraz ganhe por 3 games a mais que o Djokovic, né? Vou colocar aqui até o menos 1 e o mais 1. Porque o que essa linha está dizendo para a gente? Que o Alcaraz precisa ganhar por mais de um game de diferença do Djokovic. Ele ganhou por exatamente um game. Então, como vocês já aprenderam, linha inteira, se empatar, essa aposta é devolvida. Tá? E aí, lembrando, o saldo de games, como eu fiz, a nossa aposta no Alcaraz menos o Djokovic, ela vai dar positiva. Quando a gente subtrai um pela outra, talvez aqui fique até mais fácil de vocês entenderem as subtrações que eu fiz lá, ela dá nula, porque 1 menos 1 é 0. Então, devolvida a sua aposta. Já se a gente tivesse aqui o menos 2 e o 2 para o Djokovic, a gente teria essa aposta perdida, porque o Alcaraz ganhou por um game só, e ele precisa ganhar por 2. Então, essa aposta é perdida. Da mesma forma, o contrário. Se a gente aposta no Djokovic mais 2, e o Djokovic perde só por um game, essa aposta é ganha. Mas se ele perdesse, se fosse exatamente por um game, como a gente viu anteriormente, essa aposta é devolvida, tá? E aí, essa planilha de tênis, ela também serve para esportes como vôlei. Você pode colocar aqui, por exemplo, os placares 25-23, 25-20, enfim. E depois vocês colocam aqui também a linha de total de pontos, né? Que é, sei lá, 100 pontos ou 118 pontos, para dar exatamente nulo, enfim, a linha que a casa já posso oferecer para vocês. E também os handicaps podem ser de pontos aqui, para vocês entenderem. Mas acho que deu para entender. Não tem muito segredo na parte do handicap de games. Deixa eu voltar aqui o placar de tênis. Uma dúvida que pode surgir. Pô, mas e se for melhor de 3, não for melhor de 5? Não, nenhum problema. Só apagar aqui, trabalhar com as 3 linhas. Aí o total de games vai ser provavelmente na casa de 22. E os handicaps aí podem ser de qualquer linha. Mas a lógica é exatamente a mesma, tá? Então, vou colocar aqui agora um 6-3. E aqui eu vou pôr um 6-4. Agora o Alcaraz ganhou por 2 games, certo? Porque ele, no total, ele fez 17 games e o Djokovic fez 15. Então, uma aposta no menos 1 Alcaraz, ela é vencida, porque foram 2 games de diferença, tá aqui a aposta vencedora. Se a aposta fosse menos 2, aí a gente teria aposta nula. E se a aposta fosse menos 3, essa aposta seria perdida. Tá? E as linhas quebradas? Mesma lógica do futebol. Né? Quebradas que eu digo, as linhas tradicionais. Menos 2,5. A diferença é que aqui a gente não tem apostas devolvidas. Essas apostas são sempre ganhas ou perdidas porque tem ponto 5. Como ele ganhou por exatamente 2 games, mas era menos 2,5, essa linha não foi coberta. E se ele ganhar por 3 games,
aí essa aposta é ganha, tá? Não existe possibilidade de devolução, ou ela é ganha, ou ela é perdida. E a mesma lógica se aplica ao basquete, só coloquei aqui porque tem, como a gente sabe, são 4 quartos ao invés de 5 períodos, mas a lógica é a mesma. Você põe o placar, a gente vai ver depois o saldo, que aqui foi de 6 pontos, vocês colocam a linha de handicap oferecida pela casa, menos 3,5, por exemplo, e ver se ela foi cumprida ou não. De novo, se ela for exatamente de menos 6 e 6, que foi exatamente a diferença que a gente teve nesse exemplo, apostas devolvidas. Se tiver o ponto 5, ou ela é maior ou ela é menor. Não existem linhas quebradas no basquete, assim como não existe no tênis. Bom, pessoal, acho que é isso. Já falei bastante aqui hoje, já espero que tenha dado para explicar para vocês. Eu sei que a explicação dos números das linhas, ela não é tão simples de você entender comigo falando. Reforço, o melhor jeito de você aprender. Entra aqui na descrição, pega o artigo, baixa a planilha e vê linha a linha, lê as regras, vai brincando com a planilha, vê os cenários, vê os resultados. Deixa a planilha aberta no seu lado quando você for apostar. Pô, tô com dúvida aqui, tá 1-1, apareceu menos 0,25. O que tem que acontecer para o meu time ganhar? Tem a tabelona lá no artigo, tem a planilha para você simular os placares e ver como cada um desses casos funciona. Resumindo a nossa conversa, então, o handicap asiático, ele oferece uma desvantagem ou uma vantagem para uma das equipes, e essa vantagem vai ser sempre aplicada em cima de uma linha, não dá para empatar. Temos três tipos de linha. Linha normal, que é 0,5, que é a mesma das finalizações, dos gols, enfim, de todas as linhas que vocês já estão acostumados a apostar em outros mercados mais conhecidos. Temos as linhas inteiras, que quando essa linha termina exatamente empatado, -1, -2, enfim, a diferença é exatamente essa que a gente está apostando, ela é devolvida. E tem as linhas quebradas, que nada mais é do que uma divisão da sua aposta em duas partes, uma na linha de 0,5, na outra na linha de 0, e aí ela permite que você tenha, por exemplo, apostas ganhas, perdidas, mas também meia ganhas e meia perdidas. É isso. Não tem, assim, muito segredo. É difícil no começo, é confuso no começo, dá dor de cabeça, mas usando a planilha e o artigo, vocês aos pouquinhos vão aprendendo. E nada melhor que a prática para resolver isso e vocês ficarem cada vez mais memorizando essas linhas, esses handicaps, para poder utilizar na prática. Beleza? Então, o grande segredo está justamente na planilha. Baixem ela, é gratuita, aproveitem. E também, em caso de dúvidas, alguma coisa que ficou confusa no vídeo, eu sei que falar de números, falar de linhas é um pouco repetitivo e confuso, mas se algo que apareceu que vocês não entenderam, deixa aqui nos comentários que a gente faz para vocês. Lembrando, temos vários cursos também aqui na descrição, caso vocês queiram aprender mais sobre handicap, outros mercados, aproveitem para aprender. Também são gratuitos, só nome e e-mail, não tem cartão de crédito, não tem nada disso. Bom, agora eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que tenha ajudado a entender o handicap asiático e principalmente vocês curtam a planilha, que como eu falei, vai ser o jeito mais fácil de vocês aprenderem na prática como funciona o handicap asiático.